Um exemplo, com a finalidade de compensar a dilatação que ocorre nos trilhos de uma estrada de ferro, é deixado um vão ou folga de 0,036% de comprimento de cada barra, a temperatura de 20 graus Celsius. Calcule o coeficiente de dilatação linear do ferro, se aos 50 graus Celsius as extremidades dos trilhos se tocam. Olha o que está acontecendo. Nós temos dois trilhos. Está aqui o primeiro e aqui o segundo. A ideia é que se deixe um vão entre eles. Mesma coisa da calçada, né? A mesma coisa as peças de um viaduto, de uma ponte. Porque em dias quentes eles vão dilatar e se encostar. Então isso aqui vai ser a posição final deles. Tá bem? Então isso ele está dizendo que em 50 graus Celsius eles se tocam. A condição inicial, temperatura ambiente normal, é 20 graus Celsius. Eu quero saber, ele diz que esse vão aqui é de 0,036% do comprimento de cada barra. Então, vou chamar de L0 esse comprimento inicial da barra e já estou percebendo que esse aqui vai ser a dilatação. Bora lá jogar na equação. Então, ΔL é o comprimento inicial, vezes o alfa, que ele quer saber, vezes o Δθ. Só isso. Só isso. Bom, ele dilata 0,036%. Olha como é que escreve. 0,036% de L0. Tá? O comprimento inicial é L0, o alfa, e o Δθ é temperatura final menos inicial. Não tem segredo não. Muito bem? Bora tentar... Bom, bora se livrar, né, primeiro aqui. L0 com L0. Escrevendo em notação científica isso aqui, 3,6 vezes 10A recuei duas casas, então é menos 2. Aqui embaixo vai ficar 10 a segunda. Do outro lado, alfa vezes 50 menos 20 dá 30. Subindo esse expoente, então fica 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Bora logo passar esse 30 dividindo? Não, né? Olha só. Então, alfa ficou 3,6 vezes 10 a menos 4 dividido por 30. Muito bem. Isso aqui ainda está atrapalhando nossa vida, né? 3,6 dividido por 30, dá para a gente ir simplificando por 3, tá? E tudo mais. Mas vai dar 0,12 vezes 10 a menos 4. Bom, esse número da frente não pode ficar... Tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu vou recuar uma casa. Vai ficar 1,2 vezes 10. Como eu recuei, eu tenho que diminuir lá em cima. Diminuir, eu estava em menos 4, estou em menos 5. Graus Celsius a menos 1. Então, esse aqui é o coeficiente de dilatação linear do material. Sem problema, né? Bora ver esse aqui. Essa você tem que fazer lá no Google Classroom, tá? Execute todos os cálculos e coloque a resposta e, logicamente, os cálculos no portfólio. Olha o que diz. Calcule o coeficiente de dilatação linear do material que constitui uma barra cujo comprimento L é representado em função da temperatura θ no diagrama a seguir. Correto? Deixa eu interpretar para você o que está acontecendo. Esse 3.000 metros é o comprimento inicial da barra, certo? Que está a uma temperatura zero, que isso aqui vai ser a temperatura inicial. Eu aqueci até 5 graus Celsius, então isso aqui vai ser a temperatura final. E ao aquecer, ó, no gráfico, eu percebi que ele ficou com um comprimento 3.000,6. Isso aqui é comprimento final. Muito bem? Bom,
você tem duas equações. Primeiro essa aqui, ΔL L menos L0. Então dá para perceber que você tem L e L0. Você consegue calcular ΔL, certo? E depois com o ΔL, ó, você joga nessa aqui, Δθ, Thiago. Você já vai ter calculado ali em cima o ΔL. O L0 já está no gráfico. O Δθ também você consegue no gráfico. Você tem temperatura final e inicial. Pronto, devo calcular o alfa. Tá? Estou guardando essa resolução de vocês. Segundo tipo de dilatação é a dilatação superficial. Imagina agora uma chapa superficial, porque agora é em duas dimensões. A linear é uma dimensão só. Eu tenho uma chapa de área A0, que ela foi aquecida e ficou num tamanho A. Então ele sofreu uma dilatação ΔA. Aqui a ideia é a mesma. Esse ΔA, essa variação, essa dilatação superficial é a área final menos a inicial. Igualzinho lá, só que agora é em função de área. Bom, e esse mesmo ΔA, ele é proporcional à área inicial, ao material, que no caso lá do linear era alfa, aqui é beta. É tudo letra grega isso, tá? Só que aqui é o coeficiente de dilatação superficial. E também é proporcional à variação de temperatura. Então, com essas duas equações, a gente tem tudo. A ΔA vai estar em, sei lá, milímetro quadrado ou metro quadrado. A A0 vai estar em metro quadrado, vocês vão cortar. Δθ vai estar em graus Celsius novamente, ou seja, beta também está em graus Celsius a menos 1. Só que nós temos uma coisa interessante aqui. Esse beta a gente pode dizer assim, que é 2 vezes o alfa. Na verdade, a equação diz que ele é aproximadamente, mas para nós aqui, ensino médio, nós podemos dizer que ele é igual. Já que alfa é numa direção só, o beta é para 2 direções, é por isso que funciona desse jeito. O beta, coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o linear. Bora ver como isso funciona. Olha aqui, uma chapa circular com raio de 30 centímetros